Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada de domingo, onde nós estamos aqui iniciando mais essa live, irmãos, live Deus é por nós, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez, nesse domingo, para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, trazer algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Desde já, cumprimentando aí nosso irmão Marcos, que já está aí no Facebook, todos que vão dar uma passada aí, todos que vão estar aí assistindo essa live, mais tarde, porque todas as lives ficam salvas aí no Facebook também. Todos que forem aí mais tarde também, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Marcos aí, da irmã Letícia, irmão Samuel, toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus. São os irmãos ali que estão somando conosco ali no ministério, é uma bênção do Senhor. Então todos que forem aí também, mais tarde, estar assistindo essa live aí, acompanhando essa live, que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Estamos aqui para pregar a poderosa palavra de Deus. É sempre muito bom, irmãos, estar ouvindo, se alimentando da palavra de Deus. Hoje, domingo, um dia atípico para muitos cristãos. Por que atípico para muitos cristãos, irmãos? Porque a maioria dos cristãos, tem como costume, no dia de domingo, a maioria do povo evangélico aí, tem como costume no dia de domingo, estar frequentando aos cultos, estarem indo aos cultos. Geralmente os católicos são mais cedo, em muitas igrejas, às vezes tem a missa ali de manhã, outras igrejas eu não sei muito bem como funciona, mas eu sei que a maioria dos cristãos evangélicos, numa hora dessa ou um pouquinho mais tarde, estão habituados a estarem frequentando os cultos. Mas nós sabemos que nós vivemos um momento atípico. Nós sabemos que nós vivemos um momento crítico, um momento aí onde estamos aí em alerta, estamos aí vigilantes, meus irmãos. Não é que seja a primeira vez que aconteceu isso, porque não é a primeira vez, A história mostra casos, outros casos também parecidos, que já houve no passado também. Mas nós, pelo menos eu mesmo, minha geração, enfrentamos isso poucas vezes, irmãos. Eu aqui mesmo em Brasília, é a primeira vez que enfrento um momento assim dessa maneira, onde todos têm que ficar dentro das suas casas realmente, colaborando aí, com as autoridades aí sanitárias, colaborando aí com o governo, para que esse vírus não venha se alastrar, O povo cristão no começo ficou meio confuso, se as igrejas deveriam também aderir a isso, se as igrejas deveriam fechar ou não deveriam fechar, cancelar os cultos. O povo cristão ficou aí meio confuso. Mas eu vejo que vai passando o tempo, aí a mente de todos vai clareando aí, Muitos têm postado aí o versículo 26, o capítulo 26 de Isaías, onde tem um versículo ali que cita uma profecia impressionante, que fala sobre isso, o povo ficar nas suas casas, até que o perigo passe. Várias passagens da Bíblia mostram também passagens assim. Então eu vejo que a mente do povo vai clareando cada vez mais. Mas como eu disse, nós vivemos um domingo atípico, porque nós estamos acostumados, numa hora dessa, a estar indo para os cultos, a maioria das igrejas um pouquinho mais tarde, às 19h30. Lá no Ministério Segundo o Coração de Deus, nossos cultos nos domingos é exatamente às 18 horas, Essa hora é onde já está começando o culto ali no Ministério Segundo o Coração de Deus. Hoje não estamos ali também abertos, o culto está sendo adiado para quando tudo isso passar. Mas nós estamos aqui para fazer essa live e para trazer a palavra do Senhor nessa noite de hoje. E é justamente sobre isso, que nós queremos aqui trazer uma palavra em cima disso tudo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Não é porque hoje não podemos estar ali cultuando a Deus no templo que nós vamos deixar de adorar Ele, deixar de cultuar Ele, deixar de pregar a palavra dele, irmãos. Então hoje eu quero trazer uma palavra para todos aí que estão acompanhando,
no Salmo 122. Quem tiver sua Bíblia aí aberta, quem tiver sua Bíblia aí do lado, pode abrir aí no Salmo 122. É um salmo bem conhecido da palavra do Senhor e hoje nós queremos aqui meditar nesses salmos. Salmo 122 vai dizer assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, irmão. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo davídico, salmos de Davi. Um alô aí para nossa irmã Elisângela também, que está aí juntamente com o irmão Moisés e Eduardo, na quarentena também, todos dentro das suas casas, né? É um momento assim onde nós paramos um pouco a nossa correria também para ficar um pouquinho mais com a nossa família. Então, Salmo 122, um alô para nossa irmã Nilde Vila Nova também. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos. E antes que alguém possa dizer, né, Pastor William, mas a casa de Deus não é templo feito por mãos humanas, né? A casa de Deus não é a igreja, não é a denominação. Antes que alguém fale isso, né, irmãos, nós queremos deixar bem claro que nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que a casa de Deus não é templo feito por mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós sabemos, irmãos, que a igreja não são os templos, nós sabemos que a igreja somos todos nós. Tudo isso nós sabemos, meus irmãos. Porque eu vejo, né, muitas vezes, pessoas, Pai do Senhor, irmã Nilde Vila Nova. Então eu vejo muitas vezes pessoas que ficam criticando, pessoas que querem até mesmo atacar os cristãos que gostam de cultuar a Deus. Cristãos que gostam, né, de frequentar a igreja, que gostam de congregar. Nós vemos muitos ataques muitas vezes, muitas críticas. Muitas vezes as pessoas usam como pretexto essa passagem da Bíblia, né? Usa como pretexto. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, tudo isso nós sabemos. E nós nunca vamos dizer aqui que a igreja é quatro paredes. Nós nunca vamos dizer que a igreja são as denominações, templos feitos por mãos humanas. Nunca vamos dizer isso, irmãos. A igreja realmente somos nós, irmãos. Mas também isso não pode servir de pretexto, irmãos, para que a gente fique atacando, criticando, julgando quem gosta de frequentar os cultos. Eu nunca vou dizer que a igreja, quatro paredes, é que salva, porque quem salva é Jesus. Eu não vou dizer que nós somos salvos porque nós frequentamos os cultos regularmente. Eu não vou dizer que nós somos salvos por isso. Não, meus irmãos. Mas também, da mesma maneira que a Bíblia nos ensina que nós não somos salvos por frequentar um culto, por congregar, né, por participar de uma denominação, ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que nós não somos salvos por isso, mas a palavra de Deus também nos ensina, irmãos, que nós não devemos deixar de nos congregar, como é o costume de muitos. A palavra de Deus também nos ensina, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Eu não vou dizer que viver em união é só você frequentar um culto também, não vou dizer. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos unidos em um só Deus, em um só Espírito, em um só pensamento, em um só amor, em um só batismo. Nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos unidos em Cristo Jesus. Eu não vou dizer que nós só somos unidos quando estamos ali frequentando os cultos. E eu não vou dizer que frequentar os cultos é que salva, irmãos. Mas eu entendo que não é frequentar os cultos que salva, mas eu entendo que os salvos, eles gostam de frequentar os cultos. Nós gostamos, irmãos, de estar junto com os irmãos, adorando, cultuando a Deus, ouvindo ali uma palavra, ouvindo ali os grupos se apresentando, aprendendo na casa de Deus, orando junto com todos os santos. Temos os cultos de orações, temos aí também o culto de ensino da palavra. Então nós gostamos, irmãos, gostamos de frequentar os cultos. Hoje mesmo eu estava ali, tive que ir ali na igreja, pegar ali um material que eu ia precisar, né? E eu estava ali na igreja, fui hoje e ontem. Ontem eu tive que ir lá também, então às vezes nós vamos lá dar uma ajeitadinha. Irmãos, quando a gente entra dentro da igreja e vê tudo em silêncio, tudo vazio, tudo em silêncio, as cadeiras ali vazias, a gente olha para os microfones, aí nós lembramos dos louvores que são entoados ali, nós lembramos dos grupos que se apresentam ali. É muito bonito ver as criancinhas louvando,
na casa do Senhor. Ver os jovens louvando, ver os varões, as varoas louvando. É muito bonito, irmãos. É muito bom cultuar a Deus, entoar louvores ao Senhor, ouvir uma pregação, aquela pregação abençoada, ouvir a palavra de Deus. Então tudo isso é muito bom e nós gostamos. Aquele culto avivado, muitas vezes é aquela luta também, muitas vezes é as aflições, as dores de parto, mas mesmo assim, irmãos, é o bom combate. Isso é bom. Isso faz parte também da caminhada cristã, irmão. Eu não vou dizer, né, que a caminhada cristã se resume somente a isso, a frequentar a igreja. Não, irmãos. Eu nunca vou dizer isso, que a caminhada cristã só se resume a frequentar a igreja. Não. Mas isso também faz parte da caminhada cristã. Então, quando eu fui ali na igreja hoje, que eu entrei ali dentro, aquele silêncio, né? As cadeiras todas vazias, eu estava ali sozinho. E ali, quando eu entrei ali dentro, eu senti saudade. Olha, porque tem poucos dias esse decreto. Mas mesmo assim, já deu para sentir saudade. Comecei a sentir saudade dos cultos. E ali eu fiquei ali olhando para o altar, olhando para as cadeiras, para os microfones, tudo em silêncio. Foi quando eu comecei ali a meditar, eu no meu particular com Deus, eu a sós com Deus ali naquele momento. E ali eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, tomara que isso passe logo, né? Tomara que essa situação passe logo, que esses dias difíceis passem logo, para a gente voltar a se reunir como igreja, para a gente voltar a cultuar a Deus, para a gente voltar a adorar a Deus na igreja, irmãos. E ali eu coloquei os meus joelhos no chão, comecei a orar a Deus, comecei a interceder para que essa peste, para que esse vírus seja disseminado logo, se não for disseminado, que seja controlado, que haja ali uma vacina, que haja um remédio, que haja uma medicação, meus irmãos. Porque, como eu disse, nós já começamos a sentir falta, né? Mas eu creio, irmãos, eu não deixo de entender, eu não deixo de crer que tudo isso é vontade de Deus. Sabemos que tudo isso é um propósito de Deus. Eu não vou dizer assim vontade, porque eu não vou dizer que Deus tinha vontade de fechar as igrejas, tinha vontade de um vírus assolar todo mundo. Eu não creio que é a vontade do coração de Deus. Mas nós sabemos que existe a vontade permissiva, existe a permissão de Deus. E eu sei que Deus tem um propósito nessa situação. Eu entendo que nós que gostamos de frequentar os cultos, frequentar a igreja, adorar a Deus juntamente com os irmãos, eu entendo com isso que nós vamos dar muito mais valor a partir de agora. Quando tudo voltar ao normal, eu entendo que nós vamos dar muito mais valor agora aos cultos também. Como o salmista disse aqui, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, aqui nós estamos usando essa passagem para simbolizar isso. Quando nós estamos frequentando ali o culto. Quando nós estamos ali congregando junto com os irmãos, adorando, cultuando a Deus. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E será, irmãos, que nós estávamos tendo toda essa alegria de estar indo na casa do Senhor? Será que quando nós chegava no dia de domingo, ou no dia de quarta-feira, eu não sei que dia são os cultos aí na sua congregação, mas será que quando chega o dia dos cultos, a gente realmente se alegra? Será que quando chega o dia dos cultos, a gente tem essa alegria no coração? Será que a gente fica contando nos dedos para chegar o dia de cultuar a Deus na casa do Senhor? É porque, como eu falei, os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Eles adoram independente do lugar. Eles não precisam de um lugar específico para adorar. Mas é muito bom também quando chega os dias dos cultos, meus irmãos. Vamos falar a verdade, né? Então, será que nós estávamos tendo essa alegria toda ou a gente estava indo arrastado? Será que a gente estava tendo essa alegria toda ou a gente estava indo ali apenas para cumprir uma obrigação religiosa? Porque muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de estar acontecendo isso com a gente, né? A gente está indo ali para o culto apenas para cumprir uma obrigação religiosa, apenas ali para cumprir ali muitas vezes uma ordenança do pastor, a vontade do pastor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha alegria. A Bíblia fala que Deus ele ama a quem dá com alegria. Nós sabemos que está falando ali das ofertas,
Mas vamos levar isso para todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Deus ama a quem dedica o seu tempo com alegria, a quem presta o seu culto racional com alegria, a quem adora com alegria, a quem está na igreja com alegria. Deus ama quem faz com alegria, meus irmãos. Não pode ser ali algo mecânico. Não, irmãos, nós não podemos estar apenas naqueles cultos mecânicos. Nós temos que realmente resgatar o espírito de verdadeiros adoradores nas nossas vidas. O salmista Davi, nós vemos que o salmista Davi, ele era um verdadeiro adorador, porque ele gostava de estar na presença de Deus. Ele diz que a alma dele tinha sede de Deus, do Deus vivo. Então nós temos que resgatar isso dentro de nós. Essa vontade de sermos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, meus irmãos. Então eu entendo que quando passar tudo isso, nós vamos sim dar mais valor ao dia dos cultos, aos horários dos cultos, irmãos. Nós vamos dar mais valor como cristãos. Eu entendo também que muitas pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, um alô para o evangelista Everton, né? Nossa irmã Kézia, seus filhos, que Deus abençoe grandemente também. Então entendo, irmãos. Então entendo que nós vamos dar muito mais valor. Eu entendo também que pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor vão se achegar a Deus novamente. Pessoas que estavam aí desviadas, afastadas dos caminhos, vão voltar aos caminhos do Senhor. Eu entendo também, irmãos, que muitas pessoas que não tinham professado Jesus como Salvador vão começar a professar. Agora, uma coisa é importante se dizer. Nós temos que servir a Deus não com medo de pestes, não com medo de vírus, não com medo de ir para o inferno, irmãos. Nós temos que servir a Deus é por amor. Irmãos, não adianta querer servir a Deus com medo de ir para o inferno. Não é isso que Deus quer. A Bíblia fala que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não quer que a gente sirva por obrigação religiosa, por medo, não. Então não é medo de ir para o inferno, é por amor. É quando nós entendemos o amor de Deus, irmãos, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós entendemos esse amor, aí sim, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não com medo das consequências, não, irmãos. Não é assim que Deus quer. A Bíblia fala que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito dele. É quando nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Irmãos, aí sim, nós vamos aí realmente ter um espírito de verdadeiros adoradores. Nossa irmã Nilde Villanova está dizendo ali também, né? É para se pensar e se consertar. Também, né, irmãos? Colocar a nossa vida no altar. Tirar tudo aquilo que está de errado. Buscar, se esforçar para isso. Tirar toda pedra de tropeço. Abandonar os maus hábitos que não agradam a Deus. Abandonar o pecado. Nós sabemos que não vamos conseguir fazer isso perfeitamente nessa terra. Mas a Bíblia fala que nós temos que resistir. Resistir ao diabo, fugir do pecado, resistir até o sangue. Realmente é para conserto também da casa de Deus. Em tudo tem um propósito. Para a gente colocar a nossa vida mais no altar. Então eu entendo que pessoas também que não professaram a Jesus vão pensar melhor, vão confessar Jesus como Salvador. Agora sabemos que vai ter também outra consequência, tudo isso. Vai surgir também outra situação. Eu estava pensando sobre isso. Eu estava analisando e vai surgir outra situação também. Quando tudo isso passar, quando tudo isso amenizar mais, quando tudo isso aí começar a ter um controle, tem muitas pessoas, irmãos, que vão relaxar de novo. Pessoas que agora estão temerosas, pessoas que agora estão com medo, pessoas que agora estão receosas, e estão até buscando a Deus. Recebi mensagem de vidas que estavam perguntando. Perguntou para minha esposa, que dia que é o culto? Hoje tem culto? Aí minha esposa até falou, esses dias tudo estava tendo culto. Aí vocês não foram. E agora que não está tendo, vocês perguntam. Então, irmãos, tem pessoas que estão receosas. Pessoas que estão pensando seriamente em voltar para a casa de Deus, voltar para a presença de Deus. Mas aí, irmãos, quando tudo isso passar,
Será que nós não vamos voltar a relaxar de novo? Nós cristãos, nós agora estamos fazendo muitos propósitos de orações. Nós vemos aí nas redes sociais muitos convites para jejum, para oração, para fazer propósitos de orações. Colocaram ali até uma tabela, né, o horário de orações em cada estado do Brasil. Nós vemos ali, em muitos vídeos, pessoas nas suas casas, nos seus apartamentos, louvando a Deus, adorando todo mundo junto, num só som. Tudo isso é muito bonito e tudo isso é válido. Eu não estou criticando, tudo isso é válido. Mas, irmão, será que quando tudo isso passar, será que nós não vamos voltar a relaxar de novo, irmãos? Tem pessoas que quando tudo isso passar, sabe o que essas pessoas vão dizer? Ah, foi só um susto. Ah, essa questão aí que Jesus está voltando, que é os sinais, não, foi só um susto mesmo. Sempre aconteceu isso aí, ó, não deu nada, né? Tem gente que fala assim, né? Não deu nada. E aí vai haver essas consequências também. Vai haver esse tipo de situação também. Tem pessoas que vão, irmãos, realmente se afastar de novo da presença de Deus. Não vão levar a sério. Mas a palavra de Deus nos ensina. Vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. O Senhor virá como um ladrão de noite. E nem a hora. Não podemos, irmãos, deixar de adorar. Não podemos deixar de cultuar. Não podemos deixar de orar. Mandar um alô para nossa irmã Letícia Carvalho também. Está acompanhando aí no Facebook. Deus abençoe. Então, irmãos, não podemos deixar, né, de adorar, de orar. Eu entendo que o povo de Deus, o povo cristão, o povo que eu acompanho mais de perto, eu entendo que o povo de Deus, irmãos, está sempre em oração. Né? Sabemos que é claro que nós sempre podemos melhorar, sempre nós podemos buscar mais, orar mais. Em constante oração. Vejo muitos que têm os seus propósitos de orações nos montes. Vejo muitos que têm os seus propósitos de orações nas suas casas, na madrugada. Grupos de orações. Vejo mulheres intercessoras. Vejo homens de Deus também, de oração. Ora nas suas igrejas, ora nas suas casas, ora nos montes. Então o povo de Deus, irmãos, graças a Deus, o povo de Deus é um povo que ora. É claro, como eu disse, sempre podemos melhorar mais nossa vida de oração. Mas o povo de Deus, geralmente, no geral, é um povo que ora. É claro que sempre vai ter um ou outro que tem uma vida assim de oração meio relaxada, uma vida de leitura da palavra assim meio relaxada também, né? Mas muitos que eu conheço são homens de orações. Tá aí o apóstolo Alex aí, né? Tá sempre nos montes, orando, fazendo propósito também, nas lives no Facebook. Então o povo de Deus geralmente é o povo que ora. Mas agora nós sabemos que as orações elas se intensificaram. Nós passamos a orar mais, passamos a ter um cuidado maior com a nossa vida de oração. Mas quando tudo isso passar, a pergunta que fica é essa. Quando tudo isso passar, nós vamos manter essa rotina, essa vida de oração? Eu entendo que essa situação ela serve para isso também, para nos ensinar que nós temos que manter constante adoração, constante oração, sermos firmes e constantes, como vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, onde diz que graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, né? E ele vai dizer que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho é vão no Senhor. Então ele diz que nós temos que ser firmes e constantes. Irmãos, constantes é estar constantemente buscando a presença do Senhor. Graças a Deus eu entendo, pelo menos a minha experiência de cristão, eu entendo que o cristão, irmãos, eu creio que ele não passa um dia sem pensar em Deus. Eu creio que não. Eu creio que o cristão ele já acorda, ele pensa em Deus, ele se lembra de Deus. Ele vai para o seu trabalho, ele está se lembrando de Deus. Ele volta para a sua casa, ele está se lembrando de Deus. Tem uns momentos que a gente esquece de Deus, irmãos. Eu creio que tem momentos que a gente esquece. Pastor William, como assim? Porque, irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos o Espírito Santo de Deus Consolador. O Espírito Santo ele habita dentro de nós, ele está sempre conosco. Está sempre do nosso lado, porque ele é onipresente. Então, quantas vezes, irmãos, nós não passamos o dia todinho sem conversar com o Espírito Santo? Já pensou aquele seu amigo? Já pensou você passar
o dia todinho com um amigo do seu lado e não falar com ele? Muitas vezes é assim que nós fazemos com o Espírito Santo. Nós passamos o dia todinho e não falamos com o Espírito Santo, né, irmãos? Então tem até um livro que se chama O Espírito Santo, Deus Esquecido. Muitas vezes nas nossas igrejas nós não nos lembramos do Espírito Santo. Mas, irmãos, no geral, eu entendo que o cristão não passa um dia sem pensar em Deus. E isso é bom. Isso faz bem para a nossa alma, isso faz bem para a nossa vida espiritual. Então, quando passar tudo isso, nós vamos ver vários tipos de situações. Então, como eu disse, quem gosta de frequentar a igreja vai dar mais valor, vai passar a frequentar mais vezes. Quantas vezes, irmãos, nós tínhamos a oportunidade de estar ali no culto adorando, de estar aí no culto ali louvando a Deus. E quantas vezes nós deixamos essa oportunidade passar, né? Aí nós falamos muitas vezes, não, outro dia eu vou, quando tiver outra oportunidade eu vou. Eu entendo que agora, irmãos, nós vamos aí dar mais valor, né? Quando tudo voltar ao normal. Então, meus irmãos, eu entendo também que depois de tudo isso, nós vamos ser mais gratos a Deus. Deus, ele está nos dando livramentos. Quantas pessoas infectadas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas não morreram no mundo, irmãos? Quantas pessoas já não perderam sua vida no mundo? Então vamos continuar orando por essas vidas, vamos continuar buscando e vamos continuar adorando a Deus. E como eu falei, é muito triste quando as pessoas ficam julgando umas às outras. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a salvação ela é individual. A palavra de Deus nos ensina que cada um de nós vamos prestar contas de nós mesmos diante de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que a salvação, quem tem que buscar a sua salvação, é a pessoa no seu particular. É a pessoa no seu individual. Então, muitas vezes, surgem as acusações. Quem não gosta de frequentar os cultos, começa a criticar quem frequenta. Quem frequenta os cultos, começa a criticar quem não frequenta. Mas, irmãos, cada um de nós vamos prestar contas de nós mesmos diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 17, versículo 10. Diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar ou para dar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É forte, né? Então vou repetir aqui, olha só. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Deus, irmãos, ele sonda o mais profundo do nosso coração. Aquele sentimento que está ali guardado nos nossos corações. Se é um sentimento de aquebrantamento, se é um sentimento ali de calúnias, se é um sentimento muitas vezes de raiva, de ira, de mágoa, Deus ele sonda. Ele examina a nossa mente, ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos. Não adianta a gente querer disfarçar para o homem. Para o homem nós até conseguimos disfarçar. Para o homem muitas vezes nós conseguimos ali encobrir as nossas reais intenções. Mas a palavra de Deus não. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. E não há criatura nenhuma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. Vai dizer lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Então Deus, ele sonda os nossos corações, ele examina a nossa mente. Não há criatura nenhuma encoberta diante da palavra do Senhor, irmãos. E por que ele sonda os nossos corações e por que ele examina a nossa mente? Aqui vai dizer, para dar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Por que eu estou falando isso?
Eu estou falando isso para reforçar que a salvação, ela é individual. Sabe o que diz lá em Romanos 14, versículo 12? A palavra de Deus diz assim, ó, Romanos 14, versículo 12, diz assim, ó, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, irmãos. Então por que muitas vezes nós nos preocupamos? Preocupamos com a vida do nosso irmão, né? Com a vida do nosso próximo. Nós temos que nos preocupar no sentido da salvação, irmãos. Querer que o irmão seja salvo, querer que o irmão conheça a palavra, isso é legítimo, irmãos. Agora, essa questão de ficar criticando, quem vai para a igreja critica quem não vai critica quem vai. Isso aí, irmãos, nós não temos esse direito, porque cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus, meus irmãos. Olha só o que vai dizer aqui em Romanos 14, versículo 10. É forte isso aqui. Portanto, você, olha só. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. É forte, irmão. Portanto, porque eu ou você, né, muitas vezes julgamos o nosso irmão. Cada um de nós, olha só, cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Cada um de nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. É importante dizer que as nossas boas obras não nos salvam. Nós somos salvos pela graça. Agora, se nós tivermos obras más, aí nós podemos ser condenados. As boas obras não salvam, mas as más obras condenam. Então é um perigo muito grande. E a Bíblia fala que da mesma maneira que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Da mesma maneira que nós medimos o nosso irmão, nós seremos medidos também, irmãos. Então, às vezes nós temos essa falha, às vezes nós temos este defeito. Versículo 11 vai dizer assim, ó, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso é forte, meus irmãos. Versículo 13 vai dizer, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Quando nós vamos querer evangelizar, quando nós vamos querer ganhar vidas para Jesus, nós temos que ter muito cuidado. Porque se a gente chegar ali naquela religiosidade, se a gente chegar ali, irmãos, querendo ser mais santo que os outros, no lugar da gente atrair essa pessoa para a igreja, no lugar da gente atrair essa pessoa para Cristo, nós podemos estar distanciando essas pessoas. Quantas esposas querendo aí ganhar os seus esposos, irmãos, mas não tem a sabedoria para ganhar os seus esposos. A palavra de Deus vai dizer lá em Pedro que a esposa pode ganhar o esposo. Muitas vezes vai ganhar não com palavras, mas pelo seu procedimento. Procedimento de uma mulher que teme a Deus, procedimento de uma mulher sábia. Quantos esposos também querem ganhar suas esposas, irmãos, mas não têm a sabedoria necessária para isso. Então eu entendo que mais do que pregação, eu entendo que mais do que palavras, eu entendo que o nosso testemunho muitas vezes vai ser a nossa maior pregação. Então, se nós tivermos uma vida de verdadeiros adoradores, as pessoas vão querer saber. As pessoas vão querer conhecer. Muitas vezes você não precisa falar nada, pressionar ninguém. Se você tem uma vida no altar, se você tem uma vida de adorador, se você gosta de estar cultuando a Deus, as pessoas muitas vezes vão pensar, eu quero conhecer esse Deus também. Eu quero provar esse Deus. Porque eu vejo essa pessoa tão feliz em adorar a Deus, tão alegre em adorar a Deus. Então também quero conhecer esse Deus, irmãos. E a Bíblia fala, né? Provai e vede que Deus é bom. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de pregar, não. Mas buscar uma direção. Buscar uma sabedoria de Deus. Fazer como aquela mulher samaritana. A mulher samaritana, quando teve ali um encontro com Jesus, ela ficou tão alegre, ela ficou tão feliz, ela conseguiu ali alcançar uma paz
que ela começou a transbordar aquilo por onde ela ia. Jesus Cristo falou com ela: se você beber da água que eu tenho para te dar, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Quando aquela mulher saiu daquela conversa ali com Jesus, ela saiu ali transbordando águas vivas, irmãos. A palavra de Deus. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se nosso coração estiver cheio de Jesus, se o nosso coração estiver cheio de amor, é isso que vai transbordar de dentro de nós. E aí sim as pessoas vão se sentir tocadas pelo amor de Deus. Porque Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para corrigir sim, mas tudo isso com amor. Não por pressão psicológica, não por obrigação. Jesus Cristo, quando o discurso dele era mais duro, muitos não ficavam nem perto. Mas, irmãos, Jesus Cristo ele não mudou o discurso. Ele pregou sim contra o pecado. Ele começou pregando o arrependimento. Ele abriu os olhos dos cegos. Mas todos, irmãos, preste atenção. Todos que se dedicaram a Jesus, todos que escolheram estar do lado de Jesus, ficar com Jesus, irmãos, ficaram por amor. Pode ser que no começo eles não entendiam isso como Pedro. Vai um alô aí para o nosso evangelista Marcelo. Marcelo Jesus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, evangelista Marcelo. Todos do Ministério Missão Resgate aí da Ocidental, que Deus possa estar abençoando. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, todos que escolheram ficar do lado de Jesus, aos pés de Jesus, todos ficaram por amor. Pedro, irmãos, Pedro era um homem muito inconstante, né? Pedro era daqueles que davam uma dentro e uma fora. Acertava uma e errava outra. Na mesma hora que Pedro acertava uma, na mesma hora ele errava outra, né? Na mesma hora que ele estava falando pelo Espírito Santo de Deus, na mesma hora ele deixava o inimigo ali colocar palavras na boca dele. Na mesma hora que Pedro estava ali andando sobre as águas, poucos segundos depois ele estava ali afundando nas águas, né? Então Pedro era um sujeito inconstante. Quantos de nós não nos sentimos como Pedro muitas vezes? Quantos de nós, irmãos, muitas vezes estamos ali transbordando de amor por Jesus e passa um pouquinho, nós já estamos ali fadigados, cansados, né? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós, irmãos, estamos ali juntos com Jesus, dizendo que não vamos abandonar Jesus, dizendo que não vamos negar Jesus e logo depois estamos negando com as nossas atitudes. Então, muitos de nós nos identificamos com Pedro. Às vezes nós somos assim também, inconstantes. Às vezes nós estamos sentindo a presença de Deus de uma maneira muito forte. Às vezes nós estamos sentindo a presença de Deus aquebrantado. Aí passa outro dia, vem uma luta, vem uma aflição. Passa outro dia, irmãos, vem uma angústia. E muitas vezes nós não estamos sentindo nada. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não podemos nos mover por vistas. Nós temos que nos mover por fé. Não por sentimentos, mas por fé, irmãos. Então Pedro era um sujeito inconstante. Pedro muitas vezes estava amando Jesus acima de todas as coisas. Passava um pouquinho, ele já estava ali negando Jesus, já estava amedrontado, já estava se acovardando. Mas, irmãos, Pedro começou a conhecer Jesus melhor. Jesus, quando morreu, quando estava ali sendo preso, nós sabemos que Pedro ali negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus morreu. Jesus ressuscitou no 3º dia, mas Pedro não sabia ainda. Quando Jesus ali morreu, que Pedro achou pronto, agora acabou tudo. O mestre morreu. Meu Jesus morreu, e agora? Aí a Bíblia nos relata que Pedro, ele tomou uma decisão. Pedro ele falou, vou largar tudo. Esse negócio de evangelho, negócio de falar de Jesus, negócio de seguir a Jesus, não. Ele já morreu. Agora tudo se acabou. Quantas vezes nós pensamos nas nossas vidas? Agora está acabado. Já passou por situação assim, irmãos? Você passa por uma situação tão difícil e fala, agora acabou. Agora o que será de mim? Irmãos, eu quero te dizer que há pouco tempo eu passei por uma situação dessa, viu? Eu pensei, e agora? O que será de mim? E agora? Eu vou largar a rede? Aí, irmãos, Deus ele inspirou, né? O autor desse hino, o compositor desse hino, um hino bem famoso que está tendo agora. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Irmãos, eu vou te falar. Já teve momentos da minha vida que eu pensei, e agora, Jesus? E agora o que eu vou fazer? E agora, Deus, para onde eu vou? E agora, eu vou largar a rede? Aí na mesma hora, Deus envia alguém para estar louvando isso, ou no rádio, ou na igreja, ou em algum lugar onde eu vou. Aí essa música toca. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Então Pedro, quando Jesus Cristo morreu, ele pensou em largar tudo. Ele pensou em voltar a pescar. Na verdade, ele voltou a pescar. Ele não quis mais saber desse negócio de ser pescador de homens. Ele falou, meu negócio é pescar peixe mesmo. Quantas vezes, irmão, você já quis desistir do teu chamado? Quantas vezes você já quis desistir da caminhada com Jesus? Aí você pensa, isso não é para mim. Você, pastor, já pensou em deixar de ser pastor? Você, evangelista, já pensou em deixar de evangelizar? Você, cantor, levita, já pensou em parar de adorar a Deus? Quantas vezes você já pensou isso? Aí você pensa, não, eu pensava que isso é para mim, mas isso não é. Pedro chegou a pensar isso. Pedro pensou, eu pensava que esse negócio de ser pescador de homens, ganhar vidas, curar, expulsar demônios, curar enfermos, eu pensava que era para mim, mas não é. Meu negócio realmente é pescar. É pescar peixe, eu vou voltar a pescar peixe. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo apareceu ali para Pedro e para outros discípulos. Porque quando Pedro resolveu voltar a pescar, ele levou outros com ele também. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado quando nós pensarmos em abandonar o nosso chamado. Muitas vezes nós pensamos, vou abandonar tudo, vou largar tudo, vou abandonar o nosso chamado. Tem muitas pessoas, irmãos, se espelhando em mim e em você. Você que já pensou em abandonar o chamado de Deus na sua vida, tome cuidado. Tem muitas pessoas se espelhando em você. Tem muitas pessoas depositando ali a confiança em você. Muitas vezes nós falamos, nossa fé tem que ser só em Jesus, nós temos que confiar só em Jesus. Irmãos, é claro, nós temos que confiar em Jesus. Nossa fé é no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Acima de tudo é Jesus, nossa fé, nossa confiança, nossa dependência acima de tudo é Jesus. Mas, irmãos, eu creio que todos nós nos espelhamos, né? Imitamos alguém nessa terra. Imitamos no sentido, às vezes você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus seguindo a Deus, você fala, eu também quero seguir. Como o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós nos espelhamos em algo ou em alguém também. Nós somos assim, irmãos. Tem muitas pessoas que são levantadas nessa terra, irmãos, para nos ajudar na caminhada. Nós vemos que em toda a Bíblia, Deus sempre levantou uma liderança, uma influência, para direcionar o povo dele, para guiar o povo dele, para apacentar o povo dele. Deus sempre levantou alguém. Deus sempre levantou Moisés. Deus sempre levantou Davi da vida, né? Apóstolos Paulos, né? Pedro, João da vida, né? Deus sempre levantou, irmãos, líderes, pessoas influentes, homens e mulheres de Deus, profetas nessa terra. E a gente vê a vida dos profetas, dos homens de Deus. Aí nós falamos, eu também quero servir a Deus, assim como aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus serve também. Eu, quando comecei o meu chamado, quando eu comecei a servir a Deus, eu realmente, irmãos, eu creio que muitos de nós passamos por isso. Eu, quando comecei a servir a Deus, eu pensava assim, eu não sei fazer nada. Eu não sei falar, eu não sei louvar, eu não sei evangelizar, eu não sei orar. Eu não sei orar, eu vou orar, eu gaguejo, eu não sei nem usar palavras. Eu não sei fazer nada. Eu pensava de jeito, irmão. Eu pensava, eu não sei fazer nada. E aí, Deus usou ali profetas, homens e mulheres de Deus, para falar comigo, né? Deus sempre usava um pastor, um profeta para falar comigo. Você vai pregar a palavra. E eu pensava assim, eu pregar a palavra, eu não consigo nem falar direito, quanto mais pregar a palavra. Mas eu recebi essa profecia. Você vai ser um pregador da palavra. E aí, irmãos, certa vez eu fui perguntar para um irmão meu, um amigo meu lá do meu serviço, um irmão em Cristo. Aí eu perguntei para ele sobre essa questão de profecia. Eu falei, ontem eu recebi uma profecia, Deus usou um pastor lá para dizer que eu ia pregar a palavra. Aí esse irmão falou assim comigo, Deus usou o pastor para falar isso? Eu falei, usou. Aí ele falou, então se lança.
Quando ele falou então se lança, aí aquilo veio dentro do meu coração, no profundo do meu coração. Eu falei, então eu vou me lançar. E aí eu comecei a acompanhar, irmãos, homens de Deus que pregam a palavra, homens de Deus que ensinam a palavra. E eu achava muito bonito. Quando eu vi um homem de Deus pregando a palavra na igreja ou em algum vídeo, eu achava muito bonito. Quando eu vi um homem de Deus ensinando a palavra, eu achava muito bonito. Aí eu falava, Deus, eu quero que o Senhor me capacite também. Se meu chamado é para isso, eu quero que o Senhor me capacite. Então a gente se espelha, irmãos. Eu não estou dizendo que o irmão tem que ter inveja, querer o chamado do outro, não é isso. Mas você se espelha. Você que é levita, que gosta de louvar, você sempre vai ter um cantor ali que você se espelha, um cantor que você sente a unção, sente a presença de Deus naquela vida. Não estou dizendo para você exaltar o homem, nem idolatrar o homem, adorar de maneira nenhuma. Nós não podemos distorcer o que é dito, né? Mas eu estou dizendo que todos nós temos alguém nessa terra a qual vai nos ajudar na caminhada, que vai nos incentivar, nos motivar. Então o apóstolo Pedro, quando resolveu voltar a pescar, muitos foram com ele também. Alguns discípulos foram com ele. Voltar a pescar ali também, meus irmãos. E aí apareceu Jesus. Quando Jesus Cristo apareceu, ele falou, vocês têm alguma coisa aí para comer? E os discípulos, não pescamos nada ainda. Aí Jesus foi lá e operou a segunda pesca maravilhosa. Jesus operou a segunda pesca maravilhosa. É muito interessante que quando Jesus quis escolher os discípulos, Jesus ele operou a pesca maravilhosa. Quando Jesus quis ali restaurar os discípulos, Jesus operou de novo a pesca maravilhosa. Então quando Jesus chegou ali, perguntou se tinha algo de comer, eles não tinham reconhecido Jesus ainda. Aí Jesus mandou eles lançarem a rede, Jesus operou a segunda pesca maravilhosa. E ali eles pegaram muitos peixes. Vai dizer que o apóstolo Pedro se cingiu ali com um manto, né? Com um pano ali, cingiu e caiu dentro d'água. Se jogou dentro d'água. Irmãos, afaste de mim que eu sou pecador. Né? Irmãos. Então Jesus estava ali se revelando. Quando falou é o mestre, ele realmente teve ali um temor de Deus. Né? Então Jesus ele estava se revelando de novo para os discípulos. E aí foi quando Jesus chegou para Pedro e Jesus disse, Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros aí? Aí Pedro na hora, né? Mas o Senhor sabe que eu te amo. Se a gente for lá para o grego, tem todo um significado que Pedro na verdade estava falando, eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor como um amor de irmão, depois caiu para um amor de amigo, né? Depois falou, mestre, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Jesus perguntou pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E Jesus sempre falava, então apacente as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu e falou, mestre, o Senhor sabe. É como se Pedro estivesse falando assim, mestre, o Senhor sabe que eu não te amo tanto assim. O Senhor sabe que eu não te amo tanto quanto o Senhor merece que eu te ame. O Senhor sabe que meu amor não é aquele amor ágape, não é como o amor de Deus. Mas o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então, irmãos, aí Jesus falou, então apacente os meus cordeirinhos. Então nós entendemos com isso, que se nós dissemos, se nós falamos que amamos Jesus, irmãos, nós temos que pensar no nosso próximo. Nós temos que pensar nos cordeirinhos, nós temos que pensar nas ovelhinhas. Porque quantos de nós não dizemos que amamos Jesus, mas não fazemos nada pelo nosso próximo? Então, se nós amamos Jesus, nós temos que cuidar dos cordeirinhos, das ovelhinhas de Jesus. Então, Jesus ele estava restaurando Pedro. E ali, irmãos, depois de tudo isso, Pedro passou a amar Jesus cada vez mais. Porque ele teve o seu ministério restaurado. Então, ele passou a amar Jesus cada vez mais, passou a amar cada vez mais. O amor dele chegou ao ponto, irmãos, que ele perdeu a sua vida por amor a Jesus. Toda a sua vida, irmãos, toda a vida de Pedro passou a ter um sentido. Viver por Jesus e morrer por Jesus. E quando Pedro morreu, né, segundo aí os historiadores, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não queria ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Ele não se sentiu digno de morrer da mesma maneira que Jesus morreu.
Então ele disse, me crucifique de cabeça para baixo, irmãos. Então nós vemos que o amor de Pedro ele foi aperfeiçoado. Nós vemos que o amor de Pedro ele aumentou cada vez mais. Então essa mensagem de hoje, o propósito dessa mensagem é esse. Nós começamos com o texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Senhor. O propósito dessa mensagem é esse, que a gente possa amar Jesus cada vez mais. Que a gente possa se alegrar cada vez mais de estar na presença de Deus. Que a gente possa amar cada vez mais o nosso Deus e o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Hoje é domingo. Como eu disse, estamos sentindo saudade dos cultos, né? Falta dos cultos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que essa palavra, irmãos, falou ao meu e ao seu coração. Quando nós tivermos a oportunidade de voltar a frequentar os cultos, que a gente possa ir com mais alegria, que a gente possa ir com mais amor, que a gente possa ir com mais aquebrantamento, que a gente possa ir com nossos corações, irmãos, mais abertos, mais liberados para a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Quero agradecer a todos os irmãos aí que acompanharam até agora, viu? Que Deus abençoe a vida de todos, que os irmãos possam curtir aí, compartilhar, para nos ajudar a divulgar cada vez mais a palavra de Deus e também essa obra. Nós somos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos, e quando acabar tudo isso, nós já pretendemos aí começar os evangelismos de rua. Nós já estamos ali, né, com os cultos, tudo regularizado ali, estudo bíblico da palavra, estudo para as crianças, consagração. Temos ali o culto da família no domingo, às 18 horas. Temos o culto de ensino bíblico, que é às 19h30 na quarta-feira. Nós temos o culto de libertação, que nós vamos começar as campanhas abençoadas também nas sextas-feiras, às 19h30. E nós temos o culto de consagração no sábado, das 8 às 9. Nós queremos orar mais, né? Queremos que Deus levante mais obreiros ali para a gente estar abrindo a consagração na semana também. Nós temos o estudo bíblico para as crianças às 10 horas da manhã. Então é várias atividades, irmãos, ali na igreja. Como eu disse, nós temos que ter prazer de frequentar os cultos, de adorar, de cultuar a Deus. Mas, irmãos, nós temos que ter uma vida equilibrada. Vai um alô aí para o irmão Rony Clever também, meu amigo ali de serviço, que Deus abençoe. Mas, irmãos, nós temos que ter uma vida equilibrada. Nós temos que ter tempo, né, para adorar a Deus. Nós temos que ter tempo, irmãos, para a nossa família. Nós temos que ter tempo para o nosso lazer. Nós temos que ter tempo, irmãos, para o nosso descanso também. O mesmo Deus que mandou trabalhar também mandou descansar. Então temos que ter um equilíbrio. Como eu falei, não é viver dentro da igreja, não. Buscar um equilíbrio. Eu entendo que o propósito de Deus nesse momento também é a gente dar mais valor à nossa família, a gente olhar mais para a nossa casa, irmãos, como é que estão os nossos familiares. Agora tem um risco também, né? Tem um problema. As pessoas ficam ociosas, sem ter o que fazer. Aí, o que nós fazemos muitas vezes? Corremos para o WhatsApp, corremos para o Facebook, corremos para a internet, para a rede social. Não, irmão, largue isso também. Largue mais isso aí. Busque um livro. Irmão Rony Clever, que Deus abençoe em nome de Jesus, meu amigo, aí cada vez mais. Tem aí curtido, né? Tem compartilhado aí. Tem aí curtido as postagens. Que Deus abençoe o Rony em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos largar mais, né? As redes sociais, a internet. Vamos pegar um bom livro. Vamos pegar a palavra de Deus. Irmãos, é tão bom ler um livro, um bom livro. Pegar a palavra de Deus para ler. Conversar com os nossos filhos. Brincar mais. Assistir sim um filme que edifique. Eu não digo, irmãos, que é pecado não. Você assistir um filme ali que conta uma história interessante, que vai te edificar. Junto com a família. Tendo cuidado, porque você tem o controle nas suas mãos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Procure alguma coisa ali que vai te ensinar, alguma coisa que vai acrescentar, amém? Na sua vida, juntamente com a sua família. Vamos curtir esse momento da melhor maneira possível, crendo que Deus, Ele está no controle de tudo. Tudo isso vai passar. Amém, meus irmãos? Receba. Tudo isso vai passar. E nós vamos voltar a nos reunir com mais amor, com mais alegria e com menos julgamento. Com menos julgamento, irmãos. Chega dessa brigaiada toda. Dessa contendaiada. Agora as redes sociais também parece que só servem para isso, né? Então vamos ter, irmãos, mais alegria no nosso coração. Vamos nos alimentar com coisas melhores na nossa mente e no nosso coração. Amém? Você que quer conhecer essa obra, esse ministério, tem meu número aí na descrição do WhatsApp.
O ministério se localiza no Setoró, na cidade da Ceilândia Norte, viu, irmão? Setoró, Ceilândia Norte. EQNO 5, Conjunto G, loja 55. EQNO 5, Conjunto G, loja 55. Meu WhatsApp é 986 23 34 31. Temos uma página no Facebook, Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós vamos criar uma também no YouTube para divulgar a obra, porque nós vamos precisar, irmãos, divulgar o evangelismo, para a gente conseguir as doações, para a gente conseguir as roupas e para incentivar também outras pessoas a estarem também fazendo essa obra, para nós alcançarmos mais e mais vidas. Amém, meus irmãos? Ministério Segundo o Coração de Deus, conheça essa obra e nos ajude em nome de Jesus. Estou com algumas vidas aí me pedindo ajuda, precisando de ajuda, irmãos. Nós estamos fazendo o possível, porque realmente esse momento é muito difícil, muito crítico, mas nós estamos aí fazendo o possível para estar ajudando as vidas. Amém? Esse ministério é um ministério onde nós vamos nos preocupar em ajudar o nosso próximo também. Assim como tem muitos ministérios que se preocupam com isso também. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos encerrar nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, quero aqui te agradecer, quero te louvar, quero bendizer o seu nome, meu Deus. Quero aqui, meu Pai, em nome de Jesus, agradecer por essa palavra, que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais, Senhor, para que nós venhamos nos tornar verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e verdade, meu Pai. Que nós venhamos ter prazer, meu Pai, alegria, amor de estar ali cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, não somente na igreja, meu Pai, mas em todos os lugares. Que nós possamos, meu Deus, dar mais valor à nossa família, à nossa casa. Que nós possamos, meu Deus, dar mais valor, meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós e muitas vezes nós nem percebemos, meu Pai. Senhor, meu Deus, nós oramos também por essas vidas que estão aí, sem ter onde morar, sem ter onde se abrigar, meu Pai. A ordem, o decreto é para que todos, meu Deus, estejam nas suas casas. Mas e essas pessoas que não têm onde morar? Essas pessoas que não têm onde se abrigar, meu Pai? Que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor restaure. Senhor, meu Deus, que esse vírus aí vai caindo por terra pelo poder que há no seu nome, meu Pai. Nossas casas, meu Deus. Os nossos corações, a nossa mente, meu Pai. Já está aí lavado, remido, marcado com o sangue de Jesus, meu Deus. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, meu Pai. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, meu Deus. Mas nós não desejamos que ninguém caia, meu Pai. Nós desejamos que o Senhor alcance a todos, dê a salvação, meu Deus. Meu Pai, tome cada um que acompanhou essa live, meu Deus. Tome a vida da nossa irmã Nilde Villanova. Tome a vida do nosso irmão Rony Clever, da nossa irmã Elisângela, meu Deus. Da nossa irmã Suleide Albuquerque. Do nosso irmão Marcelo. Do nosso apóstolo Alex, meu Pai. Tome a vida da nossa irmã Letícia. Da nossa irmã Elisângela, do nosso irmão Marco Antônio, Senhor. Pessoas que passaram por aí e pode ser que eu não percebi, que eu não vi. Pessoas que vão, meu Pai, assistir essa live depois, meu Pai. Abençoe, Senhor. Mude a história. Entre dentro dos corações. Que todos nós venhamos liberar os nossos corações para o Senhor. Eu abençoo, repreendo toda enfermidade. Eu repreendo toda crise, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, buscar o Teu reino, Tua justiça em primeiro lugar, e que as demais coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas. E assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E que todos digam amém. E graças a Deus. Se eu deixei de falar algum nome aqui, irmãos, é porque às vezes não aparece aí no Facebook. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima live, em nome de Jesus.